Amigas e amigos, hoje vou responder a uma pergunta muito interessante que me foi feita um dia desses. Um internauta me perguntou inesperadamente com que idade eu mesmo comecei a estudar a língua portuguesa e de que maneira consegui, afinal de contas, dominá-la. Acredito que muitas pessoas estariam interessadas em conhecer um pouco mais dessa minha história pessoal, mas gostaria de frisar desde logo que ela se destina em primeiro lugar às pessoas adultas, visto que na baixa idade, na infância, a aprendizagem linguística se faz com uma facilidade muito maior e de modo natural, como se fosse a língua nativa de quem estivesse estudando. Portanto, quem tiver, digamos, menos de 12 anos de idade, não precisa assistir ao meu vídeo por ser uma pessoa privilegiada. Quanto a mim, comecei a estudar a língua portuguesa em 2001, quando já tinha 30 anos completos. Alguns psicólogos e linguistas afirmam que não dá mais para aprender nenhum idioma estrangeiro depois de adulto com 30 anos de idade, mas nunca levei essa consideração em conta. Comecei a estudar e ponto final. Nesse processo, passei por 3 fases consecutivas. A primeira dessas fases, que chamaria de aprendizagem propriamente dita, durou mais ou menos 1 ano. Comprei numa feira, naquela cidade onde morava na época, um bom curso universitário de português, com toda a gramática sistematicamente descrita, e comecei a analisar pouco a pouco todas aquelas regras para bem entender como funcionava a língua portuguesa, a que leis e normas obedecia. Em 2002, chegando a reconhecer os fenômenos gramaticais que estava estudando dessa maneira nos mais diversos textos escritos em português, inaugurei a segunda fase, que chamaria de treinamento ou então de prática, tanto faz. Comecei a ler esses textos, primeiro breves, sucintos, depois cada vez mais extensos, mas sempre complexos, nunca adaptados, para ampliar meu conhecimento linguístico. Dessa forma, em 2003, já conseguia ler com relativa facilidade e praticamente sem dicionário os 2 livros que me serviam de manuais, quais eram O Alienista, de Machado de Assis, e As Crônicas, de Luiz Fernando Veríssimo. Em 2004, abri a terceira e última fase, que chamaria de domínio, quando fiquei um pouco mais relaxado, sabendo ler e escrever com bastante desenvoltura, e até mesmo conversar em português brasileiro com minha futura esposa que namorava na época. E mais 1 ano depois, em 2005, já trabalhava como tradutor da Unesco no Ministério da Saúde do Brasil. Como estão vendo, minha aventura linguística teve um resultado bastante positivo. O que eu poderia aconselhar a quem começasse a estudar qualquer idioma que fosse? Por exemplo, o inglês, que é o idioma mais popular no mundo contemporâneo. Bom, com base em minhas experiências próprias, seriam 5 conselhos, todos bem simples e práticos. Primeiro, começar os estudos pela gramática, exatamente para bem entender como funciona, como se constrói a língua inglesa. Se você não entender isso direitinho, sinto muito, mas provavelmente estará gastando seu tempo precioso à toa. Segundo,
não se esquecer, nem por um minuto, de que o inglês e o português são dois idiomas diferentes. Assim, quando você diz em português uma camisa branca, uma mesa preta, precisa ter em mente que em inglês seriam a white shirt, a black table, porquanto os adjetivos são geralmente postos em português, mas prepostos em inglês. Terceiro, decorar no mínimo 5 palavras novas por dia, todos os dias, sem exceções, para assimilar todo o vocabulário básico, entre 1.500 e 2.000 palavras, em mais ou menos um ano. Quarto, nessa primeira fase de aprendizagem, não se aprofundar demais nos detalhes linguísticos. Sempre se lembrando de que se você dominar, por exemplo, os 3 principais tempos do grupo indefinite, aqueles indefinite tenses, dominará, podemos dizer, 50% do inglês básico. E, finalmente, o quinto conselho: quando chegar aquele dia em que você for capaz de enxergar as regras aprendidas nos textos escritos, começar a ler esses textos com atenção e quanto mais, melhor, contanto que sejam textos complexos, não adaptados, mesmo que sejam pequenos. Então, por ora é só isso. Se alguém tiver algumas perguntas a mais, pode me fazer essas perguntas aqui mesmo, por meio dos comentários. E na medida do possível, terei o máximo prazer de responder a vocês. E agora, boas festas a todas e a todos. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Espero que o ano de 2021, que está chegando, seja melhor do que o ano de 2020, que está prestes a terminar. Bom, até a próxima!